menos que eu. Então. Muito excelente. Tem que trazer um mosquito para essa sala. Eu sou cientista. Nossa, Começa. Bom, meu nome é Bárbara, prazer com vocês aqui, mais um semestre começando. Essa disciplina de economia missional. E hoje nós vamos conversar sobre o programa. Tá? Vou fazer uma apresentação, vou falar um pouco sobre economia missional, que é uma coisa que as pessoas não sabem muito bem o que é ainda. Agora, antes de entrar no programa em si, no conteúdo da disciplina, eu sempre prefiro conversar primeiro sobre a avaliação. Né? Eu brinco que é uma disciplina de economia missional que leva em consideração as regras e o obedecimento, né? Que é a essência às regras, e que é importante as pessoas estarem de acordo com relação às regras. Então, a primeira coisa que a gente faz é deixar as regras do curso claro, né? Para não ter surpresas mais para frente, para a gente poder conversar também. Bom, a nota final, ela é uma média ponderada da nota das provas, da média das provas, tá? Que é esse NP, e da nota do trabalho. A nota da prova, que é uma média ponderada também, onde a primeira prova vale 40%, a segunda prova vale 60%. Por que eu faço isso? Porque geralmente tem um certo aprendizado de como fazer prova para um determinado professor, como que o professor corrige e tal. Então, e além disso, a segunda prova, geralmente, eu posso pedir alguma coisa que foi conteúdo da primeira prova. Então, a segunda prova vale mais do que a primeira prova por causa disso. O trabalho, na verdade, ele se constitui de duas partes. Ele se constitui de uma apresentação, né? Bom, em primeiro lugar, ele é em grupo, ele não é um trabalho individual. E aí ele se constitui de uma apresentação para a classe, né? E de um trabalho, um relatório escrito e entregue para mim. A nota da apresentação, quem dá são os colegas que assistem à apresentação. Tá? E aí eu faço a média aritmética dessas notas, e essa nota que o grupo vai ter, porque são três no máximo, né, que é uma classe relativamente pequena, essa é a nota que o grupo vai ter da apresentação. E a nota do relatório escrito, quem vai dar sou eu. O relatório escrito vale 70% e a apresentação vale 30%. O que é esse trabalho? O que eu pretendo com esse trabalho? Eu pretendo, na verdade, principalmente duas coisas. Primeiro, que vocês percebam a aplicação, ou as possíveis aplicações de economia missional. Onde que se pode usar a economia missional? Como que se pode usar? Né? Seja teórica ou empiricamente. Né? Então, eu deixo totalmente aberto o tema para vocês. Vocês podem escolher à vontade o tema, desde que, né, usem material, bibliografia própria de economia missional. Tá? Agora, o tema do trabalho, se vai falar sobre relações internacionais, vai falar sobre mercado de trabalho, agricultura, crise econômica, isso é totalmente a escolha de vocês. Tá? Porque eu sei que, geralmente, quando a gente faz um trabalho cujo tema é de interesse da gente, a gente faz com mais gosto. Né? E aí, a única exigência que eu faço é essa, que vocês usem a bibliografia. Podendo usar a bibliografia vista em curso, eu vou cobrar. Né? Agora, se não tiver nada a ver com a bibliografia vista, é muito pouco provável que não tenha nada a ver com a bibliografia vista em curso. Mas, se não tiver nada a ver com a bibliografia, eu não vou cobrar. Aí vocês podem trazer o que vocês quiserem, desde que tenha coisas de economia, sempre sob o enfoque da economia missional. Criticando ou apoiando, tanto faz, mas tem que ser sob o enfoque da economia missional. A outra coisa do trabalho que
objetivo é que o conhecimento sobre economia nutricional seja estendido para vários campos, para que a classe como um todo tenha uma noção, tá, da amplitude da utilidade da economia nutricional, né? Coisa que eu não consigo fazer no curso. Se eu tivesse mais um semestre, aí eu poderia dar vários textos aplicados, né? Mas eu tenho que me concentrar na parte teórica. Então eu uso esse pedaço da apresentação de vocês para trazer esses outros temas de uma forma que não fique pesado para ninguém. Porque ninguém vai ter que ficar estudando esses temas, todos, né? Cada um vai estudar o seu tema e vai apresentar para os outros, e os outros vão tomar conhecimento de que existe aplicação de economia nutricional naquele tema. Tá? Então, é uma tentativa de aplicar a economia nutricional e de difundir o conhecimento aplicado, de preferência, em economia nutricional. Mas também, se vocês quiserem tratar de questões teóricas, também vale a pena, porque continua sendo um trabalho de difusão, né? O trabalho em si, o relatório, especificamente, que a apresentação vai ser um subproduto do relatório, na verdade, tá certo? O trabalho em si, ele tem que ter o formato de um artigo. Tá? Não é uma descrição de textos que vocês leem. Não é o texto A, depois o texto B, depois o texto C. Tá? Não é resumo de texto o trabalho. Eu não vou aceitar resumos de textos. Eu estou chamando de trabalho porque é um trabalho. E um trabalho científico, o que ele tem que ter? Tem alguém fazendo monografia aqui já? Tem alguém que tem a ideia do que é essencial no trabalho científico? Vocês já tiveram metodologias assim? Ninguém teve? Quando vocês leem um trabalho, artigos científicos que vocês já leram, né? Qual é a primeira coisa que aparece num artigo? Resumo. O resumo é o resumo do artigo. No artigo, né? E mesmo no resumo, a primeira coisa que aparece é isso daí que eu estou querendo que vocês me digam. O que é? Alguém falou, só falou tão baixinho que acho que ninguém ouviu. Mas em termos de estrutura? De estrutura de texto, do que tem que ter as partes, ou em termos de conteúdo? Na introdução do artigo, o que é das primeiras coisas que aparecem? Proposta. Você vai falar. O objetivo. Tá certo? O objetivo do artigo. Quer dizer, o artigo tem que ter um objetivo. O que define o objetivo de um artigo? Por exemplo, a pessoa quer estudar... Oi? Uma questão sobre uma questão. Exatamente. O artigo científico, ele tem que responder uma questão. Ele tem que ter uma hipótese. Tá certo? A hipótese é uma afirmativa qualquer. Sei lá, o gasto público exagerado causa inflação. Isso é uma hipótese. Tá? O artigo, que vai analisar esta hipótese, vai ter que se debruçar nesta questão, certo? Para responder sim ou não, mais ou menos. O resultado do trabalho pode ser qualquer um. Tá certo? O importante é que ele seja bem feito, certo? E que use os recursos, né, quantitativos, históricos, teóricos, quais forem, para responder aquela questão. Mas a espinha dorsal que põe o artigo de pé é a pergunta do artigo. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo que o trabalho tem que parecer. O trabalho tem que ter uma questão. Tá? Não precisa, obviamente, ser uma questão original. A questão original, na academia, só se exige de tese de doutoramento. Dissertação de mestrado não precisa ser original. Tá? Então, pode ser uma questão que vocês encontrem em um artigo que vocês estejam lendo. Tá? E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar aquele artigo e vão procurar outros artigos que corroboram ou criticam e que trazem argumentos a favor ou contra e que tragam elementos, tá certo?
seja de justificativa ou seja de dados, de estatística, de econometria, o que for, certo? Se der para fazer alguma estimativa, ótimo, se não der também, tudo bem. Se for para ir atrás de registros históricos, maravilha, se não for der também, sabe? O método, para mim, é indiferente. Né? O que eu vou fazer questão é que vocês tenham uma hipótese e que vocês vão atrás de responder se aquela hipótese é válida. É como se fosse um teste de hipótese em estatística. Só que é mais amplo do que o teste de hipótese. É um método, tá certo, de testar uma hipótese. Existem outros métodos de testar a hipótese, você sabe. Mas a ideia é essa. E é isso aí que vocês vão ter que buscar. Tá? Vocês leiam. Eu sugeriria a vocês, ao longo desse primeiro mês do curso, irem dando uma olhada em material que seja do interesse de vocês, tá? Buscando uma questão. É muito difícil a gente definir uma questão para si, né? Mesmo de monografia, quando você chegar lá, vocês vão ver. Muitas vezes as pessoas demoram mais tempo definindo a questão do que fazendo monografia. Porque a questão, o problema todo é o seguinte: quando você define a questão, você já praticamente definiu como que você vai responder, tá certo? Então, o mais difícil mesmo é isso. E por isso que esse trabalho também tem essa outra intenção, tá certo? Já um pouco de treinamento para ir facilitando um pouco o trabalho de vocês que vem aí pela frente. Vão fazer monografia aí. Então é isso. Esse relatório, que eu estou chamando de relatório, não é bem um relatório, é praticamente um artigo. É claro que eu sei que vocês, segundo, terceiro ano, não vão estar escrevendo um artigo, efetivamente. Mas eu quero que vocês busquem se aproximar o máximo possível de um artigo dessa forma, escolhendo uma questão e buscando material para poder testar dessa forma, da forma que for possível, a questão. A bibliografia é totalmente livre, como eu já disse, a não ser que eu perceba que existe pontos de tangência entre o tema de vocês e o que foi visto em curso. Eu não vou cobrar o que foi visto em curso, tá? Mas eu vou cobrar que vocês tratem o tema sob o enfoque da economia adicional, com bibliografia de economia adicional, mesmo que não tenha sido visto em curso. Eu estou à disposição para discutir temas, sugerir bibliografias, se tiver condição, tá? É só a gente marcar um horário, posso sentar. Já falei, né? O grupo, 3 pessoas, porque a classe é pequena. Cada grupo vai ter metade da aula. A aula são 2 módulos, né? Cada grupo vai ter 50 minutos para apresentação. Desses 50 minutos, o ideal é vocês prepararem uma apresentação de uns 40, 45 minutos, porque às vezes, nem sempre, mas às vezes tem questões, né? E tem discussão. E não sei mais o que eu preciso falar sobre. O artigo que a gente vai ter que entregar, a gente vai entregar uma versão final ou tem alguma coisa de parcial, por exemplo? Eu, em geral, peço uma versão final, mas o que eu costumo fazer é para quem quiser discutir a apresentação, antes da apresentação comigo, eu me coloco à disposição. Não precisa entregar o artigo na versão parcial e depois uma final. Mas eu fico à disposição para quem quiser discutir, porque a apresentação, ela é o esqueleto, né, do artigo. Então, aí já não vou estar vendo o artigo, mas eu já vou estar sabendo mais ou menos o que vai ser o artigo, né? E isso é bom ser feito no mínimo uns 10 dias antes da apresentação, né? A apresentação, como vocês estão vendo aqui, elas começam todas depois da segunda prova, né? Cada um desses dias, 2 grupos. Nós vamos ter provavelmente uns 9 grupos, tá? Por isso que eu deixei 5 aulas. O penúltimo dia é a aula substitutiva. Eu deixei livre, na verdade tem 2 dias livres. É o dia 2, eu acho que ninguém mais vai estar dando aula. Acho que é dia 2 que teria aula ainda. Mas eu sempre deixo um pelo menos livre, porque às vezes acontece alguma coisa, ou eu mesmo tenho que viajar, ou já fiquei doente, enfim. Então, tem uma
amortecedor aí, se precisar alguma coisa. Mais alguma questão? Comentário, dúvida sobre o trabalho? Bom, eu vou colocar no erudito algumas orientações, essas coisas que eu falei aqui agora. E qualquer dúvida que vocês tenham, claro, a qualquer hora vocês podem me perguntar. Bom, então com isso nós podemos... a outra coisa que eu não falei da avaliação é que eu faço chamada, tá? Oral, no final de toda aula. É isso. A primeira prova é a matéria até então, e a segunda prova